Galactus, os Elrons do Honkai Star Rail, os Elder Gods do Elden Ring, os Daedra de Elder Scrolls, todos esses caras, eles têm uma coisa em comum. A criação deles foi influenciada fortemente pelo horror cósmico. Esse conceito na literatura de que existem criaturas tão poderosas e colossais que o ser humano não pode nem mesmo compreender elas, quanto mais lutar contra elas. Tipo, a humanidade não tem chance alguma contra eles. Então esse arquétipo ele se repete bastante em várias obras da nerdice. Games, animes, filmes. Então hoje a gente vai ver a origem desses caras. A origem literária. Como os humanos conceberam essa ideia desses seres ultrapoderosos e gigantescos no universo. Bom, muito obrigado se você está assistindo isso, é porque você assinou o clube de membros da Torre das Bruxas. A ideia aqui é que eu vou trazer um conteúdo aprofundado, como se fosse uma aula de faculdade mesmo, faculdade de nerdice. O meu objetivo aqui é fazer você ser o mais nerd da mesa. Aquele cara que tá lá, o pessoal conversando e de repente você diz, sabia que aquela carta, o Andarilho do Maelstrom, ela é baseada num conto do Edgar Allan Poe em que ele mostra a natureza implacável e a natureza colossal destruindo os humanos, como nós somos insignificantes. Meu objetivo é que você seja o mais nerdão da mesa. Aquele chato que fica falando de onde as coisas vêm, há várias curiosidades que ninguém solicitou, ninguém pediu, ninguém quer saber. Se isso é bom ou não, você que decide, mas é a ideia aqui, no primeiro quadro do nosso clube de membros, que é o hiperfoco. Então vamos começar o nosso hiperfoco em horror cósmico. Então vamos começar com a definição de horror cósmico. Bom, existem vários seres que você deve ter visto por aí que são fruto do horror cósmico. Eles não são tipo horror cósmico no sentido literal, porque existem algumas características neles que não condizem com o horror cósmico, mas a gente pode dizer que eles são filhos do horror cósmico. Eles são descendentes diretos desse arquétipo que foi criado pelo H.P. Lovecraft. Lovecraft vai ser o mais famoso dentro. Falou em horror cósmico, o pessoal geralmente vai pensar no H.P. Lovecraft. Mas olha só, a gente não vai falar tanto sobre ele nessa aula. Por quê? Porque o H.P. Lovecraft, esse autor, ele pegou inspiração em vários contos e novelas curtas, juntou tudo isso e criou os conceitos. Ele meio que organizou, sistematizou, pegou vários elementos de vários autores que já haviam escrito coisas parecidas com o horror cósmico, juntou tudo isso e disse, ó, esse é o horror cósmico e essas são as características dele. Então sim, o H.P. Lovecraft é o cara do horror cósmico. Ele é o cara que, ó, a partir dele, nós temos a definição do que é o horror cósmico, e aí várias obras da ficção vão começar a copiar. Só que, antes dele já existiam vários autores escrevendo coisas que traziam esses elementos, e é isso que a gente vai fazer hoje, rastrear esses autores. Toda obra da ficção, todo personagem, todo conceito, tem por trás um valor fundamental da humanidade, que você pode rastrear. Como assim, House? Bom, você pega uma história e você pega o tema dessa história. E aí você diz, tá, quais foram as histórias que deram origem a essa? E aí você consegue fazer o trabalho de rastrear a origem dessa história. Geralmente, quando você pega essas histórias da ficção de heróis, deuses, essas coisas, você vai conseguir rastrear isso até os livros mais fundamentais da nossa sociedade ocidental. Claro que lá no outro lado do mundo eles vão ter outros. Aqui, por exemplo, a gente vai ter os épicos de Homero, que são a Ilíada e a Odisseia. A gente tem a epopeia de Gilgamesh. Você tem a própria Bíblia, que é muito mais importante que esses últimos dois, porque é um conjunto de histórias que reúnem valores fundamentais da humanidade. Então, sim, pode-se dizer que se você for rastreando várias histórias, a origem dos valores de várias histórias do mundo de hoje, você chega na Bíblia. Inclusive, é um vídeo que a gente tem aí de Cavaleiros do Zodíaco, que é, se você for rastreando as temáticas, os valores de Cavaleiros do Zodíaco, você chega até esses livros, que são a Ilíada, a Odisseia, a Bíblia, esses épicos antigos.
Do outro lado do mundo, você vai ter outras histórias. Você vai ter o mito de Sun Wukong, por exemplo. Mas, enfim, hoje o que a gente vai fazer é esse trabalho de rastreamento até a origem dos horrores cósmicos. E aí eu trouxe alguns exemplos de filhos do horror cósmico. Muitos deles você pode argumentar que não é horror cósmico, porque é explicado, porque os humanos conseguem enfrentar eles. Você pode argumentar isso, mas eles são filhos direto desses conceitos. Então nós temos o meu preferido, que é o Galactus, um ser que chega e devora mundos, e ele não quer saber da humanidade. Inclusive o arauto do Galactus, que é o Surfista Prateado, ele só chega pra avisar, olha, o meu chefe tá vindo aí, ele vai engolir todos vocês. Não há o que vocês possam fazer, se despeçam das suas famílias, e é isso, acabou. Então, o Galactus vai ser o meu favorito da Marvel, porque ele é quase a definição perfeita de horror cósmico. Claro que depois os humanos vão conseguir enfrentar ele, o próprio Quarteto Fantástico consegue espantar ele na primeira vez que ele vem pra Terra e tal, porque é quadrinhos, né? A Terra não pode acabar. Mas, tirando isso, ele representa bem o conceito de horror cósmico. Um ser que não se importa com você, que vem do espaço e para quem os humanos são simples insetos. A presença da DC Comics é talvez o ser mais poderoso da DC. Os Eons do Honkai Star Rail, eles são, cara, aqui é a nata do horror cósmico. Até o design deles, a gente vai falar mais sobre eles mais pra frente. A gente tem os engenheiros do universo de Alien, seria um horror cósmico mais biológico, né? São os seres que vieram aqui e plantaram as sementes para a vida na Terra. A Tiamat, obviamente a Tiamat do Fate, ela é baseada... Existe a Tiamat na mitologia suméria, mas toda a forma como o Naso faz ela, tipo, o que ela representa para o universo de Fate, o próprio design, tudo isso remete ao horror cósmico. E nós temos, por exemplo, os Daedra, da franquia Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion, Morrowind, os Lordes Daédricos, principalmente eu não sei, acho que eu não sei falar o nome dele, que é o Rameus Mora, alguma coisa assim. Que é o do conhecimento, que é o que aparece no Skyrim, na quest Discerning the Transmundane. Eu lembro do nome da quest porque eu tava fazendo recentemente, para lembrar da aparência do Raeus Mora. Mas enfim, né, são esses seres multiversais, super poderosos, gigantescos, que não se importam com a humanidade, nós somos insetos para eles. Isso seria os horrores cósmicos. Esses caras que você vê nessas obras da nerdice, eles são filhos direto do horror cósmico. E o que a gente vai fazer é rastrear a origem deles dentro da literatura. São várias histórias interessantes, todo um caminho de influência até nós chegarmos no mestre do horror cósmico, que é o H.P. Lovecraft, que é o cara que todo mundo fala. Mas pouca gente fala sobre os caras que inspiraram o H.P. Lovecraft, porque ele só fez um trabalho de organizar e sistematizar elementos que já existiam dentro da literatura. No final da aula eu também vou disponibilizar os slides no link da descrição. É como eu disse, cara, isso aqui é uma aula de faculdade da nerdice que você tá fazendo aqui no clube de membros da Torre das Bruxas. Então, antes da gente entrar nos contos do horror cósmico, nos contos que deram origem ao horror cósmico, a gente tem que falar sobre o gótico, porque é a partir do amadurecimento da literatura gótica que surge o horror cósmico. A palavra gótico, ela vem dos godos, que eram os bárbaros. Existia lá o Império Romano caiu para os bárbaros, e aí a arquitetura do Império Romano era toda voltada, né, ao cristianismo. E aí, quando os godos chegam e eles começam a colocar a arquitetura deles na região, ela destona muito da arquitetura clássica romana, voltada ao cristianismo. E aí, o que é que acontece? Lá na época do Renascimento, do Iluminismo e tal, a moda era, vamos fazer histórias que prezam pela racionalidade e arquitetura clássica, romana, cristã. E existiam os caras que queriam ir contra a modinha. Eles queriam se diferenciar. E aí, essa arquitetura dos godos, não sei
como chama, era perfeita para esses caras, porque ela era basicamente destonava da arquitetura greco-romana clássica. Então, beleza, vamos adotar isso. E aí surge a palavra gótico, a partir dessa palavra que são os godos, que eram os bárbaros. Gótico seria aquilo que é dos bárbaros. Então, o gótico seria o que é diferente da arquitetura e literatura romana, baseada no cristianismo. Inaugurada, então, com uma obra chamada The Castle of Otranto, em que um livro, né, que o tema era herança amaldiçoada, maldições, assombrações dentro de um castelo. São essas as características clássicas do gótico. É um castelo cheio de passagens secretas. Existe uma maldição ali nesse castelo e geralmente o herói, ele é trágico. Ou ele tem um destino inevitável, trágico, ele está condenado a amaldiçoar de alguma forma. Não existia final feliz no gótico clássico. E aí nós temos os tipos de gótico. Existia o gótico que trabalhava com o suspense, o terror, então seria o medo psicológico. Existe o gótico que trata do horror, que seria a incapacidade do personagem de processar o que está acontecendo. É justamente a partir daqui que nós vamos ter o horror cósmico. Os precursores do horror cósmico, na verdade. Os contos que deram origem ao horror cósmico. E a gente vai falar mais pra frente sobre a diferença entre terror e horror. O que é importante você pegar desse slide aqui é só essa origem. Porque é o amadurecimento do gótico que vai dar as ferramentas para que o horror cósmico surja. As condições, na verdade. Essa é a melhor palavra. É o amadurecimento do gótico que vai dar origem às condições necessárias para que surja o horror cósmico. Como assim o amadurecimento do gótico? Bom, nós estamos vendo aqui que o gótico ele surge com histórias sobre castelos amaldiçoados. Só que aí nós temos a transição dos feudos para os burgos, né? Lembra lá da aula de história? Os burgueses fizeram as cidades, que eram os burgos. E agora, ao invés do pessoal morar em castelos ou nos campos, eles vão morar nas cidades superlotadas, industrializadas. Então, a literatura, ela precisa acompanhar isso. Por quê? Porque o pessoal tá morando na cidade agora. Você não vai continuar fazendo histórias sobre castelos. Aí o camponês vai ler lá as histórias sobre castelo e vai dizer, não, isso aqui é tudo mentira. Quer dizer, óbvio que é mentira, né? Mas você tem que fazer histórias em que o seu leitor ele consiga se inserir, ele consiga entender o contexto. Tem que estar próximo do leitor. Então, o gótico ele precisa amadurecer. E ele amadurece do castelo para mansões e para cidades superlotadas. Então, o que era antes histórias baseadas em castelos amaldiçoados, e os campos e os mosteiros, agora vai ser em mansões amaldiçoadas, as pessoas ricas da cidade, ou mesmo na cidade superlotada mesmo. Nós vamos usar o ambiente urbano para criar uma história de horror. O medo, ele não vai mais estar no passado, ou seja, nas maldições. Há muito tempo, um príncipe morreu aqui e deixou uma maldição. O medo não vai mais estar no passado, ele vai estar ao seu redor. Você está aí na cidade, você pensa que está seguro com várias pessoas à sua volta, mas não. Existe alguma coisa aqui que vai pegar você. Então, as histórias de horror gótico começam a amadurecer dessa forma. E por fim, o último elemento que a gente precisa para o surgimento dos contos que vão ser os precursores do horror cósmico é a popularização da imprensa. Então agora a gente tem formas fáceis de imprimir revistas, jornais, publicações seriadas, semanais, e aí as pessoas têm mais acesso a esses contos. Os contos curtos, ao invés do livro, as pessoas vão publicar contos curtos, porque ele vem junto do jornal. Você compra o jornal ou a revista e nela vem um conto curto de algum autor renomado daquela época, algum autor famoso, o pessoal gostava daquela época. E é nesse contexto, onde a literatura gótica amadurecida, que agora funciona nas cidades e nas mansões, e contos curtos sendo populares, que vão começar a surgir os temas
que vão dar origem ao horror cósmico. É agora que a gente vai entrar em toda a caminhada que vai evoluindo até nós chegarmos nos seres que você acha legais na nerdice. Galactus, os engenheiros e tal, os Eons do Honkai Star Rail, todos esses caras, a gente vai fazer o caminho todo até o surgimento deles. Começando então pelo Homem das Multidões, do Edgar Allan Poe. Muitos de vocês vão conhecer esse autor pelo o poema lá, O Corvo, né? Em certo dia, a certa hora, da meia-noite que apavora, não sei o que. Se você nunca leu esse poema e você quer consumir ele de uma forma mais divertida, tem uma paródia dos Simpsons. Você vai ter que pesquisar qual é o episódio, mas tem um episódio dos Simpsons que é só esse poema, só que com os personagens, é claro, dos Simpsons. E esse conto aqui ele é interessante porque não tem monstro, não tem criatura, não tem terror, não tem nada. Mas ele implanta uma ideia na sua cabeça. Como é esse conto, O Homem das Multidões? É bem curto, eu acho que são só 7 páginas. Se me lembro bem, obviamente foi o primeiro que eu li para fazer essa aula. Eu li na ordenzinha, tudo certo. E é basicamente o seguinte, tem um cara rico, sem nada para fazer, lá na sociedade inglesa ou francesa, sei lá. E ele tá na sacada e ele vê um homem misterioso. E ele diz, aquele homem guarda algum segredo. Eu nunca vi um homem como esse. Lá ele. Ixi! Não, mas calma. Continuando. Ele vê esse homem, né? Nossa, ele guarda algum segredo. Eu nunca vi um homem como esse. Eu tenho que segui-lo. Aí ele desce as escadas, pega o chapéu dele rapidamente e começa a seguir esse cara. E vai seguindo. E esse cara dobra ali. E ele dobra também. Esse cara entra numa loja e fica lá e toma um cafezinho. E ele lá, escondido, seguindo esse cara. Não, ele tem algum segredo. E eu vou descobrir qual é. E o conto, você vai notando. Opa, já estamos na página 5. Qual será esse segredo? Eita, caralho. E eu lendo lá, porque obviamente eu tava fazendo um estudo sobre os horrores cósmicos. Eu pensei que no final, sei lá, ia aparecer um monstro colossal e engolir ele. Eita, caralho. E aí chega na página 6, tá já terminando o conto. E aí, o que é que esse homem tem, cara? Qual é o segredo? E aí chega no final do conto e ele descobre que não era nada. Ele só... não era nada, ele só se confundiu mesmo. Ele chega a 2 conclusões. Ou esse homem é um mestre do disfarce e ele nunca vai descobrir nada. Ou era só um cidadão qualquer e ele tava endoidando. E aí você diz, ô Shenhauser, o que essa história tem a ver com o horror cósmico? O que essa história tem a ver com Galactus? Essa história, ela foi muito elogiada pelo H.P. Lovecraft. Como é que a gente sabe que o H.P. Lovecraft, ele gostava de todos esses contos aqui? Por causa das cartas dele. Então, para quem estuda a história do H.P. Lovecraft, ele escreveu várias cartas em que ele falava com outros autores, eles trocavam dicas, né, sobre a escrita, e ele elogiava esses contos e dizia, ó, esse conto aqui me pegou muito porque ele traz o tema e tal. E esse aqui, O Homem das Multidões, ele implanta uma ideia na sua cabeça. Preste atenção, porque depois que você começa a pensar nele, ele se torna mais genial. Toda essa história do homem seguindo o outro e descobrindo que não tinha nada ali, traz a seguinte ideia. E se os seres humanos procurarem as respostas e não encontrarem nada? E aí? Pensa nessa ideia. O horror cósmico, você precisa ter uma certa capacidade de abstração, tá? Você precisa aprender a ter isso. Ou seja, começar a viajar, imaginar. E se os seres humanos procurarem respostas e não encontrarem? Você já pensou nisso? Procurar a resposta e não encontrar. Porque, beleza, já criamos o ChatGPT, aí o pessoal tá animado com a IA, nossa, a tecnologia vai só avançar. E se a gente não encontrar as respostas pra nada? Morrer na praia, ficar no limbo. Beleza, vai avançando a humanidade, tá? Beleza, e as respostas, cara? Cadê? Cadê as respostas pro universo? E se elas não forem encontradas? E aí, a gente chega em 2 motivos principais pelas quais elas podem não ser encontradas. O primeiro motivo é
Ou a gente é incompetente demais, somos muito insignificantes e incompetentes para encontrar essas respostas. E por isso nós nunca vamos encontrá-las. Ou, a opção número 2, alguém não quer que a gente encontre essas respostas. E esse alguém tem o poder necessário para impedir que a gente encontre essas respostas. Então, o homem das multidões, porque é isso que o final do conto mostra. Ele seguiu o cara lá, não descobriu nada. Ou esse cara é muito bom, é um mestre do disfarce, ou não existia nada ali para ser encontrado. Olha aí, as duas ideias são aterrorizantes. Se você usar a técnica que eu falei, que é a capacidade de abstração, você começar a imaginar. Ou não tem nada ali, ou seja, nós vamos procurar e não encontrar nada no universo, ou somos incompetentes demais para encontrar. A verdade está ali, só que nós somos incapazes de ver. Então esse conto do Edgar Allan Poe, O Homem das Multidões, ele implanta essa ideia na sua cabeça. O Lovecraft, ele vai elogiar bastante, porque esse vai ser um dos temas centrais do horror cósmico. A incapacidade humana de encontrar as respostas, ou a incompetência. Passando agora para o próximo conto, A Descida do Maelstrom, também do Edgar Allan Poe. Bom, esse conto é basicamente o seguinte. É um cara que ele é pego num redemoinho da Noruega, um pescador. Esse redemoinho tá sempre lá. Só que ele acaba se descuidando junto com o irmão dele, em certo dia, quando eles estão pescando. E eles são pegos nesse redemoinho e ele vai descrevendo toda a experiência, né, enquanto eles vão sendo arrastados. Esse redemoinho da Noruega, ele seria o maior do mundo, conhecido como a Boca do Mundo. Obviamente, quando eu li esse conto, eu fui pesquisar, né, esse lugar deve ser muito massa. Aí eu fui pesquisar e não é um redemoinho como o Edgar Allan Poe escreve. Ele aumenta, ele faz se tornar enorme, colossal, assustador. Mas não, é um redemoinhozinho básico ali, na região da Noruega. Mas o Edgar Allan Poe, quando ele tá descrevendo a boca do mundo, que seria esse redemoinho gigante, ele faz uma descrição aterrorizante, cara. Porque ele preza na escrita dele pelo qual os seres humanos são insignificantes diante da natureza. É a natureza, cara. É a natureza contra você. Você, um ser humano insignificante contra a natureza, contra o mar. Então, essa ideia de que as forças naturais, as coisas do universo são colossais em relação aos seres humanos, nós não temos chance contra essas coisas, traz outro conceito interessante. É mais ou menos como se fosse Gaia da mitologia grega. Sabe Gaia? Você já deve ter visto a Gaia do God of War, do deus da guerra. Ela é justamente um pedação de terra ambulante. E novamente, usando a abstração para entendermos melhor isso. Agora, vamos usar a abstração, a sua imaginação, para que você consiga visualizar isso. Você já parou para pensar que se a Terra der um arroto, metade da humanidade vai para a poiva? Se a Terra, nós estamos em cima de uma pedra chamada Terra. Tem água, florestas e tal. Se a Terra, vamos dizer que a Terra está dormindo, se ela dá um arroto, metade da humanidade já era. Aí você diz, House, mas isso aí é impossível. Pô, vai... Pô, vai estudar geologia, vai. Porque se você estudar sobre as diversas eras pelas quais nós já passamos, nós, que eu digo, os seres vivos, tá? Os humanos nem existiam. Você vai ver que já aconteceu várias e várias vezes, que são os grandes eventos de extinção. Os grandes eventos de extinção é quando a Terra, ela tá dormindo, ela resolve se espreguiçar ou se mexer um pouquinho, ou dar um arroto, e pronto. A vida é resetada, porque 90% 90, 80, 60% da vida morre, e aí a evolução é resetada e outra espécie se torna a dominante. É sempre assim, cara. Já aconteceu várias e várias vezes, tá? Já aconteceu várias e várias vezes na história desse mundo aqui. Então, não vai pensando que é uma coisa tão distante, não. E existem várias
desses grandes eventos de extinção que são bizarros, cara. Tem o grande pluvial Ah, esqueci qual é a era. Também não sou geólogo, não posso saber de tudo, não. Mas existe o grande evento o grande evento pluvial do não sei quando, em que choveu por anos. Passou anos chovendo na Terra. Tem o mais mortal de todos, que foi a grande extinção do Permiano-Triássico. Acho que foi essa, a grande extinção do Permiano, em que quase 90% dos animais da Terra foram exterminados nessa grande extinção do Permiano-Triássico. A última que teve, nós conseguimos sobreviver, que foi a Era Glacial, né? Então, ponto para os seres humanos, mas ninguém sabe como vai ser a próxima. Mas, enfim, eu tô trazendo essas informações aqui porque é justamente o tema da descida do Maelstrom. O quão nós somos fracos em relação à natureza, em relação à Terra. Se a Terra decide arrotar, metade da humanidade vai pro saco. E a forma como o Edgar Allan Poe, ele narra o cara lá sendo sugado por esse redemoinho, a boca do mundo. Se o mundo tivesse uma boca, olha o quão assustador. E você tá nela. O mundo tem uma boca e você está nela. Pequeno, minúsculo, num redemoinho gigante, sendo engolido, sendo comido pelo próprio planeta Terra. Então, é mais um tema do horror cósmico que vai sendo colocado. O que nós estamos fazendo aqui é encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. No conto passado, O Homem das Multidões, veio a ideia de que nós podemos não encontrar uma resposta para as coisas do universo. Esse aqui já vem outra pecinha do quebra-cabeça, que é o ser humano é insignificante diante de forças do universo muito maiores e poderosas do que ele. Então, olha aí, as pecinhas vão se juntando. Tá vendo como essas duas coisas já remetem? Eu vou trazer sempre o exemplo o meu exemplo favorito, que é o Galactus e os Eons. Então, tá vendo como já remete a esses caras? Os Eons, por exemplo, do Honkai Star Rail, ou o Galactus da Marvel. Um ser contra quem a gente não tem chance alguma. É uma força do universo e somos insignificantes em relação a ele. Claro que Galactus não vai obedecer 100% a essa regra, porque na Marvel, né, os caras enfrentam ele depois, porque é quadrinhos, né? Mas eu tô falando da ideia central aqui. Nós estamos rastreando a ideia central desses caras, que é justamente o horror cósmico. E tem uma coisa interessante que você pode estar se perguntando nesse ponto, que é, tá, House, mas eu não tenho medo desses caras. Por que isso é chamado de horror? Eu não tenho medo do Galactus. Aqui a gente tem que entender a diferença entre o horror e o terror. O terror é aquilo que quer dar susto em você. Como é que funciona o medo? Presta muita atenção, tá? Existe um carinha chamado amígdala que trabalha suas emoções. É uma região das emoções no cérebro. Quando você vê uma coisa assustadora, quando você toma um susto, as mensagens sensoriais, por exemplo, você viu alguma coisa assustadora. A mensagem não dá tempo de ser processada pela sua parte racional, que seria o córtex frontal, córtex pré-frontal. Não dá tempo ela ser processada na parte racional, ou seja, na parte responsável pelo pensamento crítico, análise e tal, na parte inteligente do seu cérebro. Não dá tempo. Por que é que não dá tempo? Imagina se você vê um bicho assustador que tenta matar você. E aí, imagina se o seu cérebro tenta jogar essa informação para a parte racional. Peraí, deixa eu analisar essa situação. Não, meu filho, você tem que reagir na hora. Então, ao invés do cérebro mandar essa mensagem para a parte racional, ele manda primeiro para a parte emocional, que é a amígdala, que ela age mais rápido. Então, o susto do terror, ele trabalha a partir desse mecanismo do cérebro. O mecanismo que você só tem susto enquanto você não entende o que está acontecendo. É assim que trabalham os jogos de terror. Por exemplo, aquele jogo lá,
Outlast, eu acho que é esse o nome. Quando ele dá um susto em você, o Outlast, existe um primeiro momento onde você toma o susto porque o seu cérebro ainda não processou o que está acontecendo, é o momento do susto, ou seja, a informação foi enviada para a amígdala e a amígdala reagiu com as ordens do susto, as ordens do sistema de luta ou fuga, ou seja, você tem as pupilas dilatadas, seu coração começa a bater mais rápido e tal, você tem o susto. Essa é a reação do terror. Ou seja, é um medo mais imediato, reativo. Só que depois que você toma esse momento inicial de susto, beleza, se acalmou, o bicho tá ali. Então eu preciso ir por aqui, pega esse item. Então depois que o susto passa, o medo ele é amenizado, já passou. Esse tipo de terror, não tô menosprezando, obviamente, esse tipo de terror também dá pra se trabalhar nele e formar jogos e literaturas muito boas. Só que você tem que entender que o forte dele é o momento ali do susto. E depois que o momento do susto passa, o medo é amenizado. O seu cérebro começa a interpretar o que tá acontecendo. Beleza, é um cara com facão, então eu tenho que ir por esse lado aqui, pegar esse item e tal. O medo vai sendo amenizado. O horror, ele é tipo um dot damage, damage over time. Ele não quer causar um dano em você de uma vez, ele não quer causar um susto. Ele quer implantar uma ideia na sua cabeça e fazer você ficar ruminando essa ideia, pensando nela. Eita, caralho, é aquilo lá. De vez em quando você começa a pensar, ruminar. É uma ideia que não tem resposta, você não consegue. Mesmo que você use sua parte racional para processar aquilo, você não chega numa resposta satisfatória, porque ele implanta várias dúvidas no seu cérebro. Então, é um medo que ele cresce com o tempo, quanto mais você pensa. Tanto é que a forma como você evita medo dentro do horror cósmico é não pensar nisso, porque quanto mais você pensa, mais medo você tem dessas coisas. Então são dois tipos de medo diferentes que a literatura trata, tá? O terror, que é o susto, o horror, que vai implantando ideias desconfortáveis na sua cabeça para você pensar. E é justamente isso que está acontecendo aqui, até agora, com o Homem das Multidões e a descida do Maelstrom. Vamos para o próximo conto. O Habitante de Carcosa. Novamente bem curto, acho que é o conto mais curto de todos esses. É simplesmente um homem que ele acorda, não sabe o que está acontecendo e depois descobre que ele morreu. Ele encontra lá a lápide dele. A contribuição do Habitante de Carcosa para a literatura do horror cósmico é a ideia de que os seus sentidos eles podem estar alterados em uma história. Geralmente nas histórias você lê pressupondo que o narrador ou o personagem está dizendo a verdade e que tudo que ele descreve é de fato o que está acontecendo. Então, se você está lendo lá a Ilíada e o Aquiles está lutando contra o Heitor, você supõe que é aquilo mesmo que está acontecendo. Nesse momento, o Aquiles está lutando contra o Heitor e os deuses estão ajudando e tal. Então, o Habitante de Carcosa, ele chega e aí você diz, mas isso aí eu já vi em várias coisas. Mas isso aqui nós estamos no passado, cara. Então, os caras estavam desbravando esses temas, desbravando essas formas de escrever. Por isso que vários autores, esse Habitante de Carcosa aqui, ele é citado em outros contos mais pra frente. Existem referências a esse conto. Porque os caras estão inventando essas paradas, tá ligado? Então, o Habitante de Carcosa, ele trabalha com isso. Quando você tá lendo uma história, não necessariamente aquilo que você tá lendo é verdade. E se o narrador tiver doido? E aí? Beleza, é bem... Algumas pessoas podem achar trapaça, né? Eu tô lendo um livro em que o narrador tá doido, então tudo que ele tá dizendo aqui é mentira. Você vai ver mais pra frente como é que essa ideia é trabalhada, tá? Então essa seria a contribuição do Habitante de Carcosa, do Ambrose Bierce. A Coisa Maldita, do Ambrose Bierce também, um conto curto. Ele é sobre um caçador que há muito tempo tem uma rivalidade com um monstro invisível. E no final ele
ele tem uma hipótese para explicar esse monstro invisível, que seria esse monstro, ele é formado de cores que estão no espectro que os seres humanos não conseguem visualizar. Quando você estuda lá, lembra do segundo ano do ensino médio, a óptica na física, existe o espectro de luz, e aí existe partes do espectro que os seres humanos não conseguem ver, cores que os seres humanos não conseguem ver. Então, a coisa maldita, que seria esse monstro invisível, ele é formado de cores que os seres humanos não conseguem ver. Por isso fica parecendo que ele é invisível. Esse conto, ele contribui com a ideia de que podem existir seres que obedecem a regras que nós não conhecíamos. Regras naturais. Ó, não precisa ser um bicho mágico, tá ligado? Nossa, é um fantasma ou é um bicho que tem uma maldição, uma magia que deixa ele invisível. Não precisa ser magia. Pode ser uma coisa natural, uma lei natural que simplesmente os humanos não entendem ou não são capazes de processar. Então, a coisa maldita do Ambrose Bierce traz essa contribuição. Podem existir seres que obedecem a leis que nós não conhecemos ou não sabemos identificar quando olhamos para eles. O grande deus Pan. Eita, aqui que a coisa começa a ficar. Eita, essa novela curta aqui é muito boa. Novela curta seria não é grande o suficiente para ser um livro e não é pequeno o suficiente para ser um conto. Então seria uma novela curta. Esse O Grande Deus Pan aqui é quando as coisas começam a ficar tensas. Não? Oh, meu Deus. Quando eu tava montando essa aula, esse material eu li durante o Natal e Ano Novo. Leituras muito zoadas para essa época do ano, tá? Porque são bem perturbadoras. Então, O Grande Deus Pan é o seguinte. Tem um cara que ele tem uma teoria de que existe uma camada no universo que nós não conseguimos ver. E essa camada oculta vários segredos e tal. Só que ele desenvolveu um método para que os seres humanos consigam ver essa camada, em que ele faz uma cirurgia lá e faz uma incisão em certa parte do cérebro, e aí depois que ele faz essa incisão, você começa a ver essa camada. E aí ele usa uma mulher lá de experimento, uma mulher que ele salvou da pobreza. Inseto maldito. Ele vai lá e salva ela da pobreza quando ela era uma criança, e ela deve a vida a ele. Beleza, eu vou fazer um experimento em você. E ela, vai lá, faça. Não me importa, você me salvou mesmo. E aí ele faz, e imediatamente após a cirurgia ela enlouquece. Porque ela vê o grande Deus Pan, que ele diz. Um ser da outra dimensão. E aí, anos mais tarde, essa mulher tem um filho. Uma filha, na verdade. E aí começa a surgir histórias. Ninguém sabe quem é o pai. E começa a surgir histórias aterrorizantes sobre a filha dessa mulher. Histórias de pessoas desaparecendo e pessoas que seguiram ela. Ela gostava de... É assim. Depois que ela tem essa filha, ela manda essa filha morar numa mansão no campo. E ninguém sabe quem é o pai dela. Só sabem que ele manda muito dinheiro para ela. E aí eles enviam essa filha pro campo, contratam vários serviçais para ela e diz: ó, nossa filha, a gente quer que ela more aí no campo. Ela sabe se cuidar sozinha. Nós estamos contratando vários empregados e serviçais para cuidar dela. E vocês se viram aí cuidando dela. E aí ela fica morando lá nesse vilarejozinho, numa mansão próxima a um vilarejo. E começam a surgir histórias sinistras do que tá acontecendo ali. Essa menina, ela começa a brincar com outras crianças. E aí algumas dessas crianças ela leva pra floresta. E essas crianças ficam aterrorizadas, traumatizadas com alguma coisa que elas viram lá. Geralmente remetendo a um homem com pernas de cabra. E aí já tem um simbolismo aqui que o deus Pan, a mitologia grega, ele tem esse formato, né? Ele tem pernas de cabra, de bode, sei lá. Ele tem chifres e já é um paralelo, ele já remete ao próprio coisa ruim da mitologia cristã, né? A mitologia judaico-cristã, que o coisa ruim também vai ter chifre e perna de bode. Perna de cabra, sei lá, bode, não sei a diferença. Então já tem essa simbologia, né?
Só que olha aí, toda vez que alguém vai descrever um evento com essa menina, eles não conseguem descrever totalmente, porque é um horror indescritível. E aí o Lovecraft ele vai amar, ele vai dizer, cara, o Arthur Machen, que é o cara que escreveu O Grande Deus Pan, ele pegou a ideia do horror cósmico. Porque toda vez que algum personagem vai descrever o que eles viram com essa menina, ele não consegue descrever, porque é muito horrível. É um horror indizível. Horror indizível. É um horror que foge às palavras. São coisas tão horríveis que não podem ser descritas. E aí, esse conto, essa novela curta, ela traz a seguinte temática. Existe um mal muito profundo que pode enlouquecer aquele que testemunha. Ou seja, a pessoa que vê esse mal, ela não consegue descrever, porque ela enlouquece. Então, essa coisa de um horror indescritível, eu pensei como é que eu poderia explicar isso de uma forma didática. Pensa da seguinte forma, tá? Imagina aí que uma formiga entrou no seu gabinete, tá? Uma formiga, ela veio da floresta, se perdeu, entrou na sua casa e acabou entrando no seu gabinete. E ela ela tá andando ali pela sua, sei lá, sua placa de vídeo, sua memória, tá caminhando por ali. E essa formiga, ela está caminhando sobre essas coisas e às vezes ela se depara com uma peça ou outra do seu PC, daí do seu gabinete. Só que ela não consegue nem mesmo conceber o que é aquilo. Mesmo que ela esteja vendo ali sua memória, a formiga está andando em cima da sua memória RAM. Mesmo que ela consiga ver e tocar aquilo, ela não tem uma visão do todo do PC, porque o seu PC está numa camada de complexidade muito maior que ela. Ela não apenas não consegue descrever a sua memória RAM, entender o que é aquilo, como ela não consegue descrever do que a memória RAM faz parte. É uma coisa muito acima dela. Então, como eu disse, é necessário uma imaginação e uma abstração para você entender os horrores do horror cósmico, os medos relacionados ao horror cósmico. Então são coisas além da compreensão. Seria justamente esse mal aí dessa menina do grande deus Pan. Os personagens que testemunham isso, eles não conseguem descrever esse mal, porque é um mal muito mais primordial que eles. É uma coisa muito além deles. É como se fosse a formiga dentro do gabinete. Toda a estrutura do gabinete está numa camada de complexidade muito maior do que a formiga. É justamente o que está acontecendo aqui. Outra forma de você imaginar. Pega uma folha de papel. Você pode considerar que são duas dimensões, né? Tecnicamente são três, porque a terceira é muito fina. E aí parece que são duas. Mas são duas dimensões, né? Altura e largura. E aí pega uma coisa aí, sei lá, qualquer objeto do seu quarto. E agora são 3 dimensões que você tá vendo. Tá, agora imagina um objeto com 11 dimensões. Existe, de acordo com as leis da física. Existem coisas de 11 dimensões. Inclusive, quem gosta dos meus vídeos de Power Scale, né, batalha multiversal, aí já tá ligado em como funcionam as dimensões superiores. Mas existem coisas em 11 dimensões. Mas você consegue visualizar um objeto em 11 dimensões? Não. Seria mais ou menos isso. Então, é um mal tão profundo que os personagens não conseguem descrevê-lo. Esse é o tema dessa novela curta, O Grande Deus Pan. Bom, semelhante a esse, a gente chega no Rei Amarelo, do Robert Chambers. E o livro, O Rei Amarelo, são vários contos. Só que dentro desses contos, tem 4 contos que parecem estar no mesmo universo, porque em todos é citado um livro chamado O Rei Amarelo. Esses 4 contos seriam O Reparador de Reputações, A Máscara, O Pátio do Dragão e O Emblema Amarelo. Então esses 4 contos, eles citam um livro chamado O Rei Amarelo. E dentro da história, quem lê O Rei Amarelo enlouquece. Eles descrevem lá que é um livro de um terror indescritível. Não dá para descrever os males que tem nesse livro. Quem lê esse livro enlouquece. Então,
é novamente uma temática que já estava sendo trabalhada ali no Grande Deus Pan, e que o Chambers ele também tem descrições muito boas de como seria um mal que os personagens não conseguem descrever. Um horror indescritível que quem vê enlouquece. Então, é uma coisa perturbadora nesses contos, porque o personagem, depois que ele vê isso, ele não consegue descrever pra você. Você tem que imaginar. E é que nem eu disse, o horror cósmico, ele trabalha com a parte racional do seu cérebro. Ele quer implantar uma ideia na parte racional. Ele não quer te dar um susto. Ele não quer dar um susto em você pra você ter um medinho ali na hora e depois isso ser amenizado. Ele quer implantar uma ideia na sua cabeça pra deixar você doido. Pra que você enlouqueça pensando naquilo, cara. Então, os personagens que presenciam esse horror, ou seja, que leem esse livro, O Rei Amarelo, eles enlouquecem e não conseguem descrever o que tem ali. Então você fica a cargo do leitor imaginar esses horrores, sabe? Além disso, no Pátio do Dragão tem um personagem do Chambers que você pode interpretar que ele é a morte, mas pode ser que ele seja alguma coisa mais profunda que isso, que é um homem lá que só dos personagens olharem pra ele, eles já sentem um repulso, um medo. E aí tem uma hora que um personagem toca nesse cara e a mão dele cai. A mão não, né? Os dedos que ele tocou caem, simplesmente apodrecem e caem. E no final você não obtém uma resposta do que é esse ser, se é a morte, se é alguma entidade, não sei o quê. Então, o Rei Amarelo, esses contos do Rei Amarelo, eles conseguem trabalhar muito bem essa sugestão de horrores indescritíveis e misteriosos e não te dá uma resposta. Não pode ter resposta esse tipo de conto. E é uma coisa que a gente vai ver que diferencia, né? Os filhos do horror cósmico, que seriam os bichos que você gosta, né? Na nerdice, na ficção, diferencia esses bichos do horror cósmico de fato, da literatura. Porque dentro da ficção da nerdice, geralmente tem uma explicação. Galactus, já existe a origem do Galactus, a explicação do Galactus e tal, o passado dele, ele era de outro universo e tal. A Tiamat do Fate, existe todas as regrinhas lá e tal, o mundo dos números imaginários que o Naso criou. Então, dentro do Elder Scrolls, por exemplo, existe a explicação dos Daedra, só que aqui no Rei Amarelo, tanto no Rei Amarelo quanto no Grande Deus Pan, não existe explicação, porque os humanos não são capazes de descrever essas coisas que estão muito além deles. E isso é uma coisa que tem que ter no horror cósmico, não pode ter explicação. Tem que deixar a cargo do leitor para ele interpretar o que está acontecendo. E o objetivo é justamente fazer o leitor ficar pensando nisso e enlouquecer com essa ideia. Tipo, um mal muito mais primordial do que qualquer coisa que você já viu. Então, ô House, que aula é essa que você tá aí indicando um monte de contos cujo objetivo é me enlouquecer, cara? Que é isso, quer me deixar doido? Não se preocupe, cara. Eu passei o Natal e o Ano Novo lendo essas coisas pra trazer nessa aula pra você. Deixa que eu tanco. Eu tanco isso aqui e aí eu trago pra você bem digerido e organizado nessa aula. Você não precisa ler. Se bem que eu recomendo, tá? Você ir lá ler todos esses contos porque eles são muito bons. Mas por sua conta em risco, tá? Pode ser um conhecimento muito perigoso para vocês, seres humanos normais. Mas, continuando, tá? O próximo é O Povo Branco, do Arthur Machen, sim, o mesmo que escreveu O Grande Deus Pan. E esse conto começa... Conto não, né? Novela curta. Começa com dois caras conversando num bar. E um deles está explicando ao outro que o que eles conhecem como bem e mal, na verdade não são bem e mal. E o argumento que ele usa é o seguinte, eu tô dizendo o que o cara disse, tá? Não tô dizendo que eu acredito nisso, tô dizendo o que o cara do conto disse. Ele diz o seguinte, quando um homem comete um crime, você não pode chamar isso de mal, porque é simplesmente a natureza falha do animal humano agindo. O verdadeiro mal é muito mais profundo que isso, e você nunca viu. E se você ver, você vai enlouquecer. E aí ele começa a explicar essa ideia ao outro cara, né? É uma conversa de bar entre esses dois caras. E o outro cara lá, me explica aí essa brisa. E esse outro cara explicando, e no final ele dá um diário pra ele, diz,
ler esse diário aqui, da próxima vez que você vier nesse bar a gente conversa. E é o diário de uma menina. E essa menina, ela desde pequena, ela dizia que via um povo branco, que são uns seres que ninguém mais via, só ela. E seriam umas entidades de uma camada da realidade que existe, as outras pessoas não veem, essa menina consegue ver. E aí ela vai descrevendo o que é que esse povo branco fazia, e eles chamavam ela e ela ia lá pro mundo deles brincar. E toda vez que ela ia na mata, ela viajava pro país onde estão a região, né, onde estão esse povo branco, e ela descreve como é a viagem dela até lá, os portais. E aí, o objetivo desse conto é deixar você desconfortável, porque você fica dentro da mente de uma mente perturbada. Então, uma vez que ela começa a descrever isso e você vai lendo, começa assim, tá? Pelo menos essa foi a minha sensação. Beleza, eu já entendi que ela tá vendo outro mundo aqui, outras entidades, já tá bom, já entendi isso, não precisa se repetir. E aí o conto continua nisso e tal. Tem até umas repetições de temas. De temas não, né? Da forma como é contada, como se fosse um poema. É, os poemas, eles não repetem estrutura de vez em quando. Então é mais ou menos isso que acontece com o povo branco. De vez em quando ele repete umas estruturas. E aí eu fico, tá, cara, eu já entendi. E aí chega um momento em que você fica desconfortável lendo aquilo, porque você quer escapar da mente dessa menina que tá descrevendo essas coisas. Essas doideiras lá com o povo branco, e tem um homem de preto, e o homem de preto diz que se ela disser a alguém o que ela tá vendo ali, ela vai desaparecer e tal. Então, nada disso é explicado, tá? Nada disso tem explicação. Porque é justamente o objetivo é você ficar pensando nisso. E aí nós podemos chegar a duas conclusões. Ou essa menina é doida, e se ela é doida, a mente humana é falha. Ou essa menina realmente está vendo isso, essas coisas assustadoras, que são incompreensíveis para os seres humanos normais. Mas o objetivo mesmo desse conto é manter você ali dentro da cabeça dela. É manter você dentro da cabeça de uma menina que está vendo todas essas coisas. Então, te deixar desconfortável com o estranho. Isso seria o povo branco. Então, é uma coisa que você vê influências, por exemplo, sempre que uma história. Você já deve ter visto várias histórias em jogos ou animes ou coisas em que de repente o personagem é transportado para um mundo que você não sabe o que é que tá acontecendo ali. O objetivo daquele mundo é você não entender o que tá acontecendo. Parece uma brisa, alguma coisa assim. Seria mais ou menos isso, o povo branco. O próximo conto, na verdade, novela curta, são Os Salgueiros. Ele também faz isso que o povo branco faz. O objetivo é manter você desconfortável com uma leitura, passando muito tempo é, em uma situação de suspense, tá? Em que você não sabe bem o que está acontecendo e você tenta interpretar e você fica é, incomodado com o tempo em que você tá passando naquele lugar que o autor colocou você. No caso do povo branco, é a menina lá com os outros mundos e falando com entidades. No caso dos Salgueiros, é um cara que ele tá com um amigo dele fazendo uma travessia lá numa floresta da Austrália. E uma floresta bem profunda que é longe da civilização. E quando eles estão ali no meio da mata, cercados por quilômetros e quilômetros de floresta, ele começa a ter a impressão de que os salgueiros estão vivos, observando eles. E ele começa... Pronto. Sabe o gigante do Maelstrom que eu falei da natureza implacável, da natureza grandiosa e o quanto os humanos são insignificantes diante da natureza? Os salgueiros, ele amadurece aquilo. Ele pega aquele conto do Edgar Allan Poe e expande e amadurece isso. Diz, agora eu vou fazer toda uma história mais longa em que eles estão no meio da mata e eles começam a sentir que aquela mata está viva, que a Terra é um ser vivo, colossal e que eles são insignificantes. E aí, o cara que está descrevendo a história é o que acredita nisso. Ele tá vendo essas coisas. Ele começa a sentir que alguns salgueiros estão se movendo e tal.
E tem outro cara que é um pouquinho mais cético, tá? Ele ainda acredita no final, mas é um pouquinho mais cético. O narrador, inclusive, diz: o meu amigo ali, ele tem pouca imaginação, então não vou falar dessas coisas pra ele. E justamente isso é uma coisa que eu falei pra vocês no começo da aula. Pra você sentir o horror cósmico, você tem que ter um pouco de você tem que usar a sua imaginação. Que não é um medo de susto, é um medo que aumenta quanto mais você pensa nele. E aí, novamente, a gente não sabe se é uma alucinação desse cara ou se realmente é aquilo que está acontecendo. O mundo é vivo e muitas vezes você pisa em lugares em que você não deveria estar e o mundo começa a ficar bravo com você. O planeta começa a ficar bravo com você. E aí, duas conclusões, né? Se for uma alucinação, a mente humana é falha de qualquer jeito, então somos insignificantes de qualquer forma. E se não for alucinação, somos insignificantes diante das forças naturais. Então, é um conto que pega o horror pelas forças do universo, que seria o gigante do Maelstrom, e amadurece ele, desenvolve melhor, expande ele. Porque lá era um conto, né? Algumas páginas. Aqui é uma novela curta. Se eu não me engano, tem umas 100 páginas, 120, alguma coisa assim. E finalmente nós chegamos nos Deuses de Pegana, que é outra novela curta. Esse Deuses de Pegana não tem horror assim, quer dizer, tem, se você pensar, já vou explicar, mas o objetivo não é fazer você ficar doido, deixar você desconfortável, não. Esse Deuses de Pegana é como se fosse um livro descrevendo todo um panteão, um conjunto de deuses imaginários, e descrevendo eles, como foi que o universo surgiu e tal. E o que o Lovecraft gostou tanto nos Deuses de Pegana é que ele descreve um panteão de deuses e uma origem do universo que não tem nada a ver com os seres humanos. Os seres humanos foram, tipo, um acidente. Então, quando você tá lendo os Deuses de Pegana, você vê lá que foi um deles lá que resolveu criar os seres humanos por uma brincadeira. Então, essa descrição da origem do universo dos Deuses de Pegana, ela meio que quebra totalmente o antropocentrismo. Porque sempre que você pega as religiões, você vê, os seres humanos são especiais. Olha aí, os seres humanos nasceram filhos dos deuses de não sei quem e tal. E olha como os seres humanos são especiais. Os deuses de Pegana não, os seres humanos... Ninguém liga para os seres humanos. Os deuses de Pegana, eles criaram os seres humanos por um acidente. Um deles lá fez uma brincadeira e muitos outros não gostaram do que eles criaram. E todos esses deuses de Pegana, eles foram criados pelo Deus Supremo desse livro aí, que é o Mana Yutsushai. E como foi que o Mana Yutsushai fez? Ele criou esses deuses para se divertir e brincar, e depois ele foi dormir. E aí, enquanto ele dorme, esses deuses eles começaram a fazer universos e mundos e tal, brincar eles mesmos. Um dia, Mana Yutsushai vai acordar, e quando ele acordar, ele vai pegar os brinquedos dele, juntar e fazer tudo desaparecer. Então, toda a existência do multiverso só existe porque Mana Yutsushai está dormindo. Quando ele acordar, tudo vai desaparecer. É isso que tem... essa é a história dos deuses de Pegana. Não é uma história, é escrito só como se fosse um livro que conta a origem do universo. Não é uma história, sabe? É só a descrição desses deuses, como se eles fossem de verdade. E o que o Lovecraft gostou foi justamente a forma como ele quebra totalmente o antropocentrismo. Os humanos não importam. Inclusive, tem uma parte que eu até achei engraçada, em que um deles, né, o Hang, Deus Hang, eu não lembro se é Hang ou Mang, mas ele tá lá andando e ele vê um ser humano, e aí ele faz o sinal de Hang e faz o humano desaparecer. E aí, depois isso acontece de novo, e o humano começa a implorar: não, mas eu tenho família, não me faça desaparecer, espere que depois você me leva. E aí o Hang diz: a vontade dos deuses é agora, e faz o cara desaparecer. Eita, acaba cuzão desse deus, né? Mas, esse deus Hang. Mas, o tema aqui é justamente a insignificância humana e um panteão de deuses que simplesmente não se importa com os humanos. Os humanos são insignificantes diante deles. E aí, o Lovecraft vai pegar isso aqui
deuses que não se importam com os seres humanos não são nada para eles, juntar com todos aqueles temas que nós vimos, que as coisas não teriam explicação, um mal mais profundo do que os seres humanos conseguem descrever e tal, todos esses temas perturbadores, ele junta tudo isso e aí ele cria o horror cósmico e fica conhecido como o pai do horror cósmico, H.P. Lovecraft. Ele vai pegar todas as características dos autores que nós falamos anteriormente. O terror psicológico e sublime do Edgar Allan Poe, o horror ontológico do Machen, ou seja, um horror que você não consegue dizer o que ele é ou como ele é. Você só sabe que ele é aterrorizante. A natureza lá com Blackwood, os salgueiros, o colapso da mente com Chambers. Então, todos esses temas que nós vimos com esses diversos autores e contos, o Lovecraft gostou muito de todos esses contos, juntou todos esses elementos e disse: aqui está o horror cósmico, o horror que é muito maior que os seres humanos. O universo inteiro é hostil por padrão. O universo é grandioso e somos vermes em relação a ele. A Terra é irrelevante. O humano é um acidente biológico. Surgimos por acidente. E aí ele vai criar criaturas tão poderosas e colossais contra as quais não temos chance alguma. Com Lovecraft, todos os elementos que a gente viu nos contos e novelas curtas vão se unir para formar um arquétipo que ia definir o horror cósmico daqui para frente. Ou seja, todas as obras de games, livros, filmes, séries, todos eles vão se inspirar no Lovecraft, que por sua vez pegou as ideias das histórias que a gente viu ao longo do vídeo. Então as características do horror cósmico, todas elas estão nas histórias que a gente viu. O fato de que existem segredos no universo que nós não podemos compreender. Ou nós somos incompetentes demais para compreender eles, nós não somos capazes de compreendê-los, ou existe alguma coisa que não quer que a gente descubra e não vai deixar que a gente descubra. Outros temas, a capacidade de processamento do nosso cérebro não consegue lidar com os horrores que estão por aí no universo. Porque isso aqui é uma coisa, como eu disse, que exige sua imaginação e sua capacidade de abstração. Você tem que sentar e começar a imaginar essas coisas. Imagina se não existe alguma coisa na vastidão do... Porque, os seres humanos, eles criaram as religiões. E dentro das religiões, beleza. Elas são reconfortantes, porque geralmente os deuses e as entidades, né, elas vão ser boas, elas gostam dos humanos, de alguma forma protegem os humanos se eles ficarem rezando para eles e tal. Mas, para e pensa. Você não precisa, em momento algum, abandonar suas crenças, tá? Isso aqui é ficção. É para isso que serve a ficção, para você imaginar outras coisas que não sejam a sua realidade. Então, para e pensa. Beleza. E se o cara que estiver por aí no universo, ele for indiferente, ele não ligar, e os humanos vão passar toda a eternidade procurando um sentido, um significado, respostas, e não vão conseguir, porque ele não quer dar essas respostas, ele não se importa. Nós somos muito insignificantes para ele se importar. Talvez ele nem perceba que estamos, que a gente existe, como é o caso do Mana Yutsushai lá do último livro que eu mostrei para vocês, que seria Os Deuses de Pegana. Talvez ele nem saiba que existimos. E talvez seja melhor assim, que ele não saiba que a gente surgiu por um acidente. Agora imagina a situação pior ainda. E se ele não for bom nem indiferente? E se ele for mal? Então Lovecraft, ele vai flertar com essas ideias. A ideia de que pode existir um ser, além da nossa compreensão, no universo, contra o qual não temos chance alguma, porque ele está numa camada ontológica. Essa palavra, toda vez que eu disser ontológico aqui nesse canal, essa palavra tem a ver com significado, tá? Ontológico está relacionado a o que a coisa é e
como ela é, porque ela é, o significado daquela coisa. Então, esse ser, ele estaria num nível de significado maior que o nosso. Ele tem mais dimensões, ele tá num nível de complexidade maior. Somos a formiga dentro do gabinete. E esse ser é o dono do computador. É o cara que montou o PC Gamer. Que exemplo massa. Mas foi a analogia que eu encontrei para falar sobre isso. Muitas vezes esse ser pode estar relacionado a uma coisa da natureza. E aí vem a influência daqueles contos que nós falamos, como os Salgueiros e a descida ao Maelstrom, a grandiosidade da natureza, o quão ela é poderosa em relação a nós, os animais, seres de carne que podemos facilmente ser varridos quando a natureza quer. O colapso da mente quando os seres humanos por acaso presenciam esses seres, quando eles interagem com esses seres. É um horror tão indescritível que a mente não aguenta e eles enlouquecem. Então, o colapso da mente, o fato de que o narrador pode não ser confiável, porque ele já enlouqueceu. O narrador, uma vez que ele viu esses seres, ele enlouquece. E aí, o que ele começa a descrever, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, você jamais vai compreender esses seres. E o mais importante, o cosmos é indiferente, o universo é indiferente. Então, não importa se você se acha especial, se você, nossa, os heróis, os humanos gostam, né, de criar as histórias, os heróis, não sei o que, o universo é indiferente. Você é um grão de areia no universo. Então, esses seriam os temas do horror cósmico. O Lovecraft pega todos esses elementos, junta tudo e cria essas criaturas, cria toda essa literatura, os livros dele, os panteões. Obviamente a gente não vai entrar em detalhes, como eu falei em Lovecraft nesse vídeo, vai ter alguma aula só para ele, mas saiba que esse foi o cara que juntou todos os elementos, criou esse arquétipo e ele vai ser copiado de novo e de novo nas obras de nerdice. E aí, a partir do HP Lovecraft, vai dar origem a todos os seres que você vê nos seus jogos, nos seus animes. A gente não vai se aprofundar muito no Lovecraft, de fato, porque ele merece uma aula dessa só pra ele. E também porque eu tenho que ler mais sobre Lovecraft, né? Mas, se você quiser um dever de casa aí, você pode ler o Chamado de Cthulhu, que é o primeiro livro do HP Lovecraft, o que o pessoal recomenda para ser a sua primeira leitura dele. E, obviamente, eu recomendo a leitura de todos esses contos que eu falei. Se você tiver curiosidade, não se sinta impedido pelo fato de eu ter contado sobre o que são esses contos. Você pode muito bem, porque o que vale é a experiência, a forma como esses contos estão escritos, a forma como os autores estruturam a narrativa para te apresentar uma ideia. Então, não se sinta impedido, tá? Só porque eu falei sobre todos esses contos, não se sinta impedido de procurá-los e ler você mesmo eles. Ou, se você quiser, agora que você já sabe a origem do horror cósmico, você já viu uma aula avançada sobre a origem, você vai direto para o horror cósmico, que seria o chamado de Cthulhu, que seria o livro do HP Lovecraft. Não se preocupem que em algum momento nós vamos ter uma aula. Não vai ser a próxima, tá? Já tenho outros temas na frente, mas em algum momento vai ter alguma aula sobre ele, sobre o horror cósmico de fato. Aqui foi como surgiu essa ideia no imaginário humano, nas narrativas da ficção. Só para finalizar, vamos falar brevemente sobre alguns seres que representam o horror cósmico, não totalmente. Então, por exemplo, o Galactus, o Devorador de Mundos. Galactus não é um vilão com... eu vou destruir a Terra, que no passado, não sei o que. Não, ele não quer saber. Ele é uma força da natureza. Eu vou engolir a Terra porque é isso que eu faço. É isso que eu faço no universo. Eu sou uma força da natureza. Inclusive, quando os arautos de Galactus chegam na Terra, eles sempre falam, né? Infelizmente, o meu mestre Galactus está vindo. Vocês vão ser a comida deles. Não há o que vocês possam fazer. Por favor, abracem suas famílias e aproveitem seus últimos momentos, que a Terra vai se tornar comida do Galactus. Então, ele é uma coisa
independente dos seres humanos. Os seres humanos não são nada. Inclusive, dentro da Marvel, você não pode matar o Galactus, ele não pode ser destruído. Se o Galactus for destruído, vai acontecer um cataclisma no universo, porque ele é necessário, ele tem que existir. Ele é uma força da natureza. Claro que eu coloquei em vermelho aí algumas características que não condizem com o horror cósmico. Então, por mais que esses seres sejam filhos do horror cósmico, eles tenham vindo a criação deles seja influenciada pelo horror cósmico, pelos seres do horror cósmico, existem algumas coisas neles que o H.P. Lovecraft não gostaria. Por exemplo, o passado deles é explicado muitas vezes. Então, hoje em dia, nós já temos uma explicação para o passado do Galactus. Não deveria haver, né? Não pode ter explicação. Tem que ser uma coisa incompreensível. Os humanos começam a ganhar muita importância no nível multiversal, né? Então, a Terra fica bastante importante com o tempo, com a Marvel, principalmente a Terra principal, né? Do universo, da linha do tempo principal. Eles ficam muito importantes. Isso não condiz com o horror cósmico, porque dentro do horror cósmico, os humanos são irrelevantes. E finalmente o Galactus começa a se importar com as questões mundanas, né, em várias HQs. Então essas características não condizem com o horror cósmico. Mas isso não muda que o Galactus é uma criatura criada a partir de todas essas ideias do horror cósmico. E aí nós temos os Eons, aí sim são os meus favoritos. Os Eons do Honkai Star Rail, eu sei, muita gente não gosta do Honkai Star Rail por ser gacha. Eu acho a história muito boa mesmo. O Xiaoji, que é o principal escritor lá do Honkai Star Rail, ele é bem nerd, dá pra ver pelo a forma como ele escreve, os temas que ele traz. Ele é bem nerdão, nerdão mesmo de coisa de literatura, de física quântica. Ele traz vários conceitos disso, mistura, cria os bichos dele. E os Eons do Honkai Star Rail, até mesmo pelo design deles. Você olha, beleza, tem alguns que tem um design humano, né? E não deveria ser um design incompreensível. Mas tem outros que tem um design estranho, eles causam estranheza. E é justamente isso que o horror cósmico deve trazer. Além disso, eles não são totalmente explicados, os Eons. Eles não são completamente explicados. A origem, o que é que eles querem, onde é que eles estão. Existe ainda uma camada de mistério. Claro, tem explicação até demais no Honkai Verso. Mas existem várias coisas sem explicações que aproximam eles do horror cósmico, que seriam seres multiversais além da nossa compreensão. E que causam estranheza, tá? Com o design deles. Os designs, eles meio que são incompreensíveis em boa parte deles. Além disso, tem outra característica dos Eons, que é a vontade dos seres humanos não importa para eles. Então eles estão preocupados com os desejos deles. E é justamente isso que faz eles lembrarem muito os deuses de Pegana, um dos contos lá que deu origem ao horror cósmico. Porque você lê os deuses de Pegana, você diz, cara, esses aqui são os Eons. São os deuses que não se importam com o que os seres humanos fazem, estão lá brigando entre eles e acabam afetando o nosso mundo enquanto eles brigam. Isso é basicamente os Eons. E aí, uma coisa que o Lovecraft não gostaria nos Eons seria que alguns deles têm formas antropomórficas, então se tornam muito familiares. Principalmente esse da destruição ali. É um cara gostosão, com os braços abertos, então muito familiar, né? Muito humano. Teria que ser algo mais estranho, algo mais incompreensível. Enfim, né? Essa foi a nossa aula, Faculdade de Nerdices aqui. Uma aula de faculdade sobre as origens do horror cósmico, criaturas que você vê nos seus jogos e nas suas nerdices aí, que a gente fez o trabalho de rastrear como é que as ideias que deram origem a elas. Então agora sempre que você vir um bicho desse no RPG que você tá jogando, no anime que você tá vendo, você sabe de onde eles vêm. Eu vou trazer muito mais conteúdo aprofundado sobre essas coisas aqui no nosso clube de membros. Já tenho planejado várias aulas dessa e outros tipos de conteúdo
sempre semelhantes, tá? Nesse formato mesmo, aula de faculdade, por enquanto a gente vai trazer aqui no nosso clube de membros. Muito obrigado por ter assinado. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, comentários, qualquer coisa, feedback, comenta aqui embaixo, vou estar respondendo todos. E até a próxima aula. Valeu e tchau, tchau.